eles são subdivididos em vários níveis, né? Tem do 1 ao 6, se eu não me engano, e vocês querem reduzir. Felipe, Transformar em 1 e 2. Só um adendo. Mas se você observar lá no módulo Bolsas, essas seis subdivisões, por exemplo, de cada benefício, elas estão lançadas como benefícios diferentes. Então, ao invés de usar aquela técnica alimentação, alimentação e colocar valores diferentes embaixo, foi cadastrado cada um como um benefício separado. Entendeu? Uhum. Eu acho que isso tem reflexo daquela importação do módulo antigo, por isso que foi feito dessa forma. Exato, perfeito. Entendeu? Mas então lá é como se fossem benefícios distintos da forma como está hoje. Exato. Entendeu? E aí, entendi sim. E aí, para essa situação, é que existe aquela questão que eu tinha mencionado anteriormente, né? Quando os benefícios eles fossem encerrando o período de cada bolsista que tinha acesso ao auxílio, era só realizar a inativação, né, daquele benefício que estava cadastrado de forma isolada e cadastrar um novo benefício alimentação com as suas subdivisões diretas, já que ele dá suporte para isso, né? Então, a gente poderia ter lá no CIPAC, tá, pessoal? Que nesse caso é o CIPAC, a criação dos auxílios 1, 2, 3, 4, 5 sendo um benefício só. Só que a gente tem uma situação, um problema, que é em relação ao SAI. E aí vamos lá, contextualizando. O SAI, construído pela UFRN, ele só dá suporte a uma relação de benefício, né? Então, por exemplo, na UFRN só existe um auxílio alimentação. Ele não é subdividido em 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por exemplo. E uma comunicação para que desse certo entre o CIPAC e o SIGA no SAI, existiria a necessidade de ter somente um benefício do tipo alimentação. Eu vou dar exemplo da alimentação, que é o mais comum, né? Que aí chegaria a solicitação lá para o CIPAC, né? A homologação do bolsista nesse auxílio alimentação. E é justamente por isso que vocês usavam só o CIPAC, né? Porque tem essas subdivisões. Aí entra nesse agravante relacionado ao CIPAC, porque tem as subdivisões que dá suporte no CIPAC, mas que no SIGA não daria, digamos assim. Diga. É o seguinte, só para ajudar aí na informação, só que para a nossa resolução, se eu estiver enganado, as meninas me corrijam, por favor, o aluno ele só tem direito a uma alimentação. A alimentação pode ser dividido em seis modalidades, porque são valores diferentes, mas dentro da alimentação ele pode ter um só. Então, ele pode ter a alimentação, ele pode ter moradia, pode ter o transporte, entendeu? Mas dentro da alimentação, ou dentro do moradia, dentro do transporte, dentro do permanência, ele pode ter só um, ele não pode ter dois. Então, já atende, pelo que eu entendi lá, do SAI para a relação do SAI para o CIPAC, é de 1 para 1, ou seja, um aluno ele pode ter relação com apenas um benefício. Exato. Né? Mas ele pode ter mais de um benefício, ou seja, ele pode ter o alimentação, ele pode ter relação também com o permanência, ele pode ter relação com moradia, por exemplo. Isso, desde que seja apenas um, né? Isso. Entenderam aí, meninas? Isso tudo porque existe uma série de associações que o sistema faz. Aí a questão a UFSJ pretende realizar essa comunicação que existe entre o SAI com o CIPAC, ou o gerenciamento pelo CIPAC não está atendendo na sua totalidade, digamos assim? Só para clarear um pouco até para mim, Felipe, qual que seria a diferença do gerenciamento pelo CIPAC ou pelo SAI? Como que, traduzindo de uma forma bem prática, qual que seria a grande diferença? Funciona assim. As pessoas entendem. Tá, vamos lá. No SAI, alguns benefícios, e eu vou dar um exemplo aqui que é o mais comum, que é o alimentação, ele não é pago em dinheiro, né? Os bolsistas eles recebem crédito alimentação diretamente no cartão do restaurante universitário, por exemplo. E aí, nessa situação, não necessitaria realizar o envio, né, dos dados do bolsista contemplado para o CIPAC. A ideia do SAI é ter essa parte de acompanhamento dos créditos estudantis do RU com o cartão alimentação,
e ter também o acompanhamento do ranking, bem como os dados socioeconômicos dos discentes, né? E aí você tem a parte da contemplação dentro dos auxílios no SAI, onde fica lá o histórico da contemplação desses discentes, só que vocês poderiam realizar, e aí é onde entra, né, a comunicação, a parte de pagamento, né? A parte de pagamento é toda feita lá no CIPAC. E aí vem a diferença, né, no caso aí da UFSJ para a SPAC. Existe um recurso dentro do SAI, que é o homologar bolsista, que uma vez que esse bolsista ele esteja deferido e contemplado no SAI, depois de passar pela avaliação da assistência social, aí esse bolsista, os dados desse bolsista é enviado para o CIPAC, e lá o sistema faz depois que o gestor de bolsas homologa, né, aí ele faz o cadastro automático do bolsista, com o período, data início, data fim, e fica lá disponível para a realização dos pagamentos mensalmente. A parte da comunicação em si é só essa. A parte do gerenciamento, do ranking dos bolsistas e quem vai ter direito, ela é iniciada lá no SAI. E aí o CIPAC vem como complemento somente para a parte de pagamento. Uhum. Que hoje o CIPAC também permite, se a gente esquecer o SAI, o CIPAC também permite essa questão do gerenciamento pela assistência estudantil, né? Quando você cadastra o benefício, você configura lá se vai ser necessário a homologação da assistência estudantil, etc., né? Exato, todo feito pelo CIPAC. Mas ele não gera, por exemplo, o ranking não é possível também a parte do preenchimento do questionário, que é iniciado no SAI. E quando um bolsista ele vai... A Janice levantou a mão, mas deixa eu só terminar aqui que a gente dá a palavra. Quando um bolsista ele vai ter o edital, né? Vocês vão fazer a publicação do edital. Dentro daquele período do edital é cadastrado um calendário no SAI, e aí vai ter os períodos, enfim, onde esses bolsistas eles poderão registrar um interesse naqueles determinados auxílios dentro do próprio SIGA, lá no portal Discente. E aí eles vão registrar o interesse. Aí, no calendário, tem o período de análise da assistência social para que seja realizados os deferimentos ou os não deferimentos desses bolsistas que serão contemplados, né, com esses auxílios, e é gerado um ranking, tem todo esse acompanhamento social que o pessoal da assistência social que tem esse controle mais próximo, digamos assim, para depois de todo esse ranking, toda essa configuração, toda essa análise de dados, quando for confirmado quem serão os beneficiados, aí sim é que envia lá para o CIPAC para que possa proceder com o cadastro da bolsa e eles recebam esses valores diretamente na sua conta quando for pagamento em dinheiro. E aí a Janice levantou a mão. Isso aí certamente vai evitar de fazer no CIPAC o cadastro bolsista, porque isso já deve vir tudo automático, né? Exato. Essa parte da comunicação é interessante por causa disso, porque eles vão fazer o registro do interesse, a assistência social processa, né, esses pedidos e define quem são os contemplados e depois enviam para o CIPAC para a parte de pagamento. Uhum. Então, se eu estou entendendo corretamente, o Felipe, há um ganho, né, de fazer lá pelo SAI, porque todo o trabalho da assistência social fica no SAI, é feito um registro, toda essa seleção, vamos dizer assim, que você chama de ranking aí, fica isso tudo registrado no SAI, e depois isso é exportado para o CIPAC, que também vai ter um ganho, ou seja, não vai precisar de fazer o registro do cadastro do bolsista, quer dizer, diminui, no meu entendimento, aí a mão de obra, né? Ok? Diminui um pouco, já que vai chegar lá para o gestor de bolsa, que provavelmente também será alguém da assistência social, para que ele só clique no botão e confirme, né, a contemplação do discente. E aí sim, o sistema realmente vai criar a bolsa. A questão de renovação de bolsas também é tudo feito lá no SAI? Não, a parte de renovação é feita no CIPAC. Aí passa tudo pelo CIPAC. Entendi. Aí quando for feita a renovação. A Janice levantou a mão, acho que ela quer falar alguma coisa. Ela está com, pelo menos, eu estou enxergando aqui que está com... Isso. Felipe, na verdade, eu queria saber de você se teria a possibilidade de você mostrar para a gente como que funciona todo esse processo no sistema, desde o momento em que a gente cadastra um novo auxílio no sistema e todos esses passos aí até chegar na parte do pagamento, sabe? Mostrar essa vinculação do pagamento com esses processos no sistema de assistência estudantil, porque quando você fala SAI, é sistema de assistência estudantil, né? Só para isso. Ok.
seria isso. É possível você mostrar para a gente? Eu posso tentar aqui. Já foi implantado? Sai para vocês? Não. Deixa eu ver aqui se eu tenho disponibilidade. Deixa eu ver se ele funciona. A gente só tem um ambiente de teste, Felipe. Tem um de testes? Tem. Nunca fizeram esse acompanhamento com vocês em relação ao ambiente de testes? Já fizeram alguma vez ou não? Deixa eu ver. A gente já teve uma apresentação, né, meninas? Sim, já teve, Janice. Mas se puder... Pode falar, Cris. Não, era isso mesmo, mas se ele puder ir mostrando no sistema, é melhor para a gente entender melhor. Tá, eu vou tentar aqui então. Pode existir uma chance de dar errado, tá? Mas aí vocês me perdoam, né? Eu sei o passo a passo, eu posso mostrar aqui, mas como é nesse ambiente de teste, pode dar errado, mas eu vou tentar fazer com vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Quando estiver aparecendo, vocês me avisam. Vou tentar usar o de testes, que é esse. Acredito Pra que mim seja já tá esse. aparecendo. Tá. Seja esse de implantação clone aqui. Vou usar o usuário administrador, que tem acesso a todas as... Aqui, assistência. Show. Tá, vamos lá. Tá gravando? Tá gravando, né? Tá. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai fazer a comunicação do CIPAC com o SIGA é o mapeamento de para, né? Onde a gente vai saber qual é a bolsa do CIPAC que se relaciona com a bolsa do SIGA, do auxílio do SIGA, né? Dentro do... Qual auxílio referente ao SIGA é equivalente lá no CIPAC. E aí existe uma funcionalidade onde o administrador do SIGA, ele acessa, que é essa parte de administração do sistema, e ele pode fazer esse mapeamento. Então, eu tenho aqui tipo Bolsa Integração, na parte de administração do sistema. Nesse tipo Bolsa Integração, o sistema vai fazer uma... Aqui eu tenho uma listagem, né, da bolsa do SIGA e qual é a bolsa dela equivalente no CIPAC. E do jeito que está aqui, isso vai confundir um pouco, porque vocês podem sair cadastrando vários, mas o sistema ele só vai usar um mapeamento de 1 para 1. Então, por exemplo, a alimentação no SIGA, ele só vai poder ser vinculado a uma bolsa auxílio dentro do CIPAC. Eu já tenho algumas aqui, e eu vou tentar fazer uma do zero para a gente acompanhar do início. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a bolsa do SIGA que existe. Dentro da assistência ao estudante. A alimentação, talvez dê conflito, porque eu acho que já existem outras, mas vamos tentar com a alimentação. E vou dizer que ela será... Faz alimentação. Isso, ela será... Cadê o... Para cima. Para cima. Uma alimentação, Isso. Pronto. Eu vou dizer que essa daqui vai ser a nossa relação que existe, tá? Deixa eu só ver qual é a relação que já existe entre a alimentação aqui, porque pode ser que dê problema. Tipo, Bolsa Integração, eu acho que eu já tenho, né? Eu já tenho inclusive já tenho um aqui, que é alimentação com IB, que eu acho que alguém estava fazendo algum teste, né? Eu vou remover essa relação que existe e vou tentar fazer uma do zero com vocês. Então, a Bolsa... Não, inclusive, a gente não é bom fazer isso com a alimentação que já existe, porque já existem bolsas que estão rolando lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cadastrar uma nova. Para a gente aumentar a nossa chance de sucesso aqui. Ô, Felipe, Oi. Esse seu exemplo aí é importante porque foi exatamente o que eu estava pensando. Nós estamos trocando o pneu com o carro andando, né? Isso. O ideal então, o ideal seria para essa integração aí que a gente cadastrasse esses benefícios que vão ser integrados no CIPAC como novos, né? Para evitar... Exatamente. Porque vocês já estão com bolsas em execuções, né? E essas bolsas já mexem também com o orçamento. Então, o interessante é que esteja do zero. Então, eu vou cadastrar um benefício novo e eu vou inventar um aqui, tá? Eu vou dizer que é alimentação também, vou dizer faz alimentação...
Quer falar alguma coisa, Denise? 7. Eu quero. A qualquer momento vocês podem me interromper, podem ficar à vontade, tá? O Juscelio estava falando ali mais cedo que não pode, né? Auxílio tá. Que não pode acumular auxílio. Por exemplo, a alimentação é um só. Outro dia, sem querer, Felipe, eu descobri um aluno que estava com 2 auxílios permanência, 2 auxílios, só que eram diferentes o auxílio, era perfil 1 e perfil 2. O que aconteceu com esse aluno? Esse aluno ele recebia o perfil 1 e mudou para o perfil 2, é o Leonardo Vivas. Só que na hora de fazer o pagamento, nós conseguimos, eu até estou aqui para passar um e-mail para ele, que vai cair o pagamento dele do perfil 1 e do perfil 2. Denise, mas é pelo exatamente onde o Felipe está ali agora, que eu gostaria, Felipe, que explicasse para elas a diferença da forma como foi cadastrado. Igual ele está cadastrando ali, Paz Alimentação. Eu colocaria só Paz Alimentação, ao invés de Paz Alimentação 7, o Felipe. Exato. Pronto. Aí, a forma como foi cadastrada, Denise, cadastrou Paz Alimentação 1 e colocou um valor só. Aí cadastrou outro benefício, Paz Alimentação 2, colocou outro valor. Aqui, se vocês observarem, tem como cadastrar o Paz Alimentação e colocar N valores. Faz isso aí para nós, Felipe, por favor. Tá, vamos lá. Então, Paz Alimentação ele entra como auxílio, e aí a gente pode informar se ele vai permitir ou não acumular com outra bolsa. Acho que auxílio pode, né? Me corrijam aí, eu não sei se pode ou se não pode. Não precisa enviar frequência, não é isso? A gente não precisa anunciar essas vagas. Essa parte de anúncio de vagas é específico do CIPAC. Isso. Exige plano de atividades também, a gente não precisa colocar. Não. Homologação da assistência social a gente pode colocar ou não. Nesse caso aqui, talvez nem precise, já que a gente está tentando fazer uma integração, ele já vai vir lá do SAI. Então, eu vou ignorar isso aqui por enquanto. Se tiver resolução, vocês podem colocar, já que vocês têm, pelo que eu vi aqui no documento, que é a resolução 33, né? E aí poderia colocar ela aqui, a resolução 33 de 2014. E aí anexá-la. Felipe. Oi. Posso tirar uma dúvida? Pode ficar à vontade. Essa parte que você deixou marcado como não necessita de homologação da assistente social, ela trata daquela funcionalidade que tem no SAI, que é homologar bolsista no CIPAC? Não, é porque a gente tem como fazer a assistência social também pelo CIPAC, né? Por isso que dá para trabalhar com os módulos de forma separada. A gente tem como fazer a homologação da assistência social dentro do SAI, nessa funcionalidade que você acabou de falar, e a gente tem como fazer uma homologação aqui também no CIPAC, né, que são as bolsas que são homologadas pelas assistências, mas não tem integração com o SIGA, né, com o SAI no caso. Isso foi feito para que seja trabalhado de forma independente, que era o que vocês já vinham realizando, né, usando só o CIPAC. Entendi. Foi até uma dúvida que a gente ficou em relação a essa homologação que tem no SAI, se a bolsa, no momento que ela já está deferida e contemplada, se já não seria automático homologado para o CIPAC, se poderia ter essa função. Se vocês iniciarem com o fluxo diretamente lá do SIGA, não vai precisar, porque vocês vão homologar lá. Agora, se vocês trabalham somente com os... Perdão. Se vocês iniciarem um fluxo somente iniciando lá do SIGA, vocês não precisam marcar isso daqui, porque vocês vão homologar lá, né, nessa funcionalidade de homologação dos bolsistas. Agora, se vocês estão trabalhando somente com o CIPAC para gerenciamento dos auxílios, aí vocês podem sim deixar marcado como sim para passar pela avaliação da assistência social aqui no CIPAC. Aí lá no módulo de bolsas tem uma aba chamada assistência social, onde o servidor responsável vai fazer essa homologação. No nosso caso aqui, no nosso cenário, não precisa, porque ele já vai vir homologado lá do SAI. Certo? Sim. Essa homologação do SAI pode ser automática? Automática em que sentido? Se a gente já defere a bolsa. Lá ele já vem aqui só para assinar, digamos assim, né? Só para confirmar, deferir. É porque a gente não entendeu muito bem essa função aqui separada de homologar.
Dentro Ô, do Felipe, processo, a mas gente essa fala... homologação, ele é mensal ou é no cadastro só? É mensal, é toda vez que tiver um pagamento, dentro do modo de Bolsa Auxílio, tem essa aba aqui, ó, Serviço Social, aí você vai ter a homologação dos pagamentos do auxílio. Não, aí no CIPAC eu sei que é mensal, mas lá no SAI também é mensal? Não, lá no SAI você só homologa uma vez, aí ele Só vem para uma cá vez se no cadastro. transformando em bolsista, né? Aí depois que ele vira bolsista, que ele está com acesso à bolsa, aí é só a parte de pagamento, né? De homologação do pagamento. Uhum. Quando vem de lá, do CIPAC, ó, percebam que tem aqui a parte de que estão bolsistas. Eu estou vendo até que tem alguns aqui, alguns discentes que estão com pendência de homologação da assistência social. Isso daqui provavelmente são essa inclusão discente, apoio. Deixa eu ver como é que ela está aqui. Inclusão discente e apoio aqui, ela está como não, passa, mas infelizmente ela está aqui. Então alguém deve ter feito alteração, por isso que a gente não pode confirmar. Mas se ela está aparecendo aqui, a homologação de cadastro, em algum momento essas bolsas aqui elas estavam com a homologação da assistência social, do serviço social ativos, aí vieram para cá. Mas a ideia é o seguinte, quando vocês tiverem auxílios que necessitam da homologação do cadastro aqui no CIPAC, aí vocês podem deixar marcados como sim aqui. Se já vem direto lá do SIGA, a gente não... Eu sugiro não colocar, né? Já vai vir homologado de lá, aí aqui o gestor de bolsa só precisa fazer a confirmação, porque já vai vir deferido, né? Digamos assim, lá do SIGA. Eu não sei se ficou claro. Tá claro. Mas se isso impede, digamos assim, se impede de colocar aqui como sim para vocês fazerem a homologação do pagamento, não, dá para colocar, eu acho que não vai influenciar não, vai ser só um clique a mais que vocês terão para fazer essa autorização. Certo? Vou colocar aqui prazo de alimentação, permite com acúmulo, sem frequência, sem anúncio, sem plano de atividade. Eu vou até deixar aqui para a gente ver como é que ele vai se comportar. Vamos deixar aqui. E necessita de resolução. Eu vou deixar não aqui também para a gente aqui, ganhar tempo e vou colocar aqui 12 meses. E aqui, ó, nesse prazo de alimentação, vocês poderiam estar colocando com valores, né? Então, foi o que o Gisela falou. Então, posso colocar 100. Aí seria R$200 por 2. Aí ele entende que é um único benefício, Denise, com 3, 4, 5, 6 subdivisões daquele benefício. No caso, atualmente, nós temos cadastrado 6 benefícios diferentes. Por isso é que permite esse tipo de coisa que você falou. Um aluno, às vezes, ter o mesmo benefício 2 vezes, porque ele entende, na verdade, para o sistema, como se fossem benefícios diferentes. Diferentes, que podem ser acumulados. Isso, entendeu? Por isso que o ideal é lançar da forma como o Felipe fez ali. Aí, se eu lançar o Leonardo Vivas como R$100 e ele tiver alguma coisa ali de 200, o sistema vai bloquear. Vai bloquear, porque lá no SAI a relação é 1 para 1, como o Felipe disse. Então, ele vai poder, aluno, ter relação a um benefício de alimentação. Sim. Vai ter que escolher entre os 6 ou os 2. Entre dos valores. Isso. Tá, legal. Entendeu? Vamos lá. Então, eu estou com a alimentação cadastrada. Agora, eu vou fazer o nosso mapeamento. Eu vou dizer que o Bolsa Alimentação aqui do SIGA, ele equivale ao PASE alimentação lá que a gente acabou de cadastrar. Coloquei PASE alimentação, não foi? Se ele não está aparecendo aqui ainda, deixa eu dar um refresh na página. Só para ver se ele retorna. Aí ele aí. Passou.
Tá, daqui eu já consegui identificar um problema, porque a gente tem... Lembram que eu coloquei 3 valores? Ele já está me trazendo os 3, mas não está dizendo qual o valor de cada um, como está aqui, ó, nesse outro. Acho que foi porque lá no... Mas isso aqui tem como fazer o ajuste só para colocar o valor na frente para ficar como está aqui. Mas beleza, vou pegar esse primeiro, provavelmente é o de R$100. Cristina, pode falar. E eu vou dizer que a constante de integração é de auxílio. Oi. Não, só voltando um pouco nessa parte do CIPAC que você já falou. Sim. A minha dúvida é o seguinte, eu sou assistente social, né? Eu e a Cris, que está presente. O nosso trabalho de análise socioeconômica vai ser todo no sistema, ou a gente precisa fazer uma parte dele também no CIPAC? Eu fiquei sem entender. Não, é tudo no SAI. No CIPAC vocês vão para a parte de pagamento. Então já seria, se não for nossa parte, o pagamento seria um outro setor. Isso, ou uma outra pessoa, se for o mesmo setor. Entendi. Já que você faz isso. Só para gerenciar... Só para clarear um pouco para você, o trabalho de assistência social será no SAI e no CIPAC vai ser a Denise, por exemplo, e os outros meninos que já fazem os pagamentos. Entendeu? Entendi. Ficou mais claro. Obrigada. O Cristina vai ser parecido com o CIASES e o CIPAC hoje. Praticamente isso. Vocês entram no CIASES, fazem tudo assistência social, não é isso? Sim. E depois que a Denise vai mexer no CIPAC. Sim. Mas não é parecido com isso. Porque até então a gente não estava conversando sobre o CIPAC, né? Aí eu fiquei em dúvida. Estava faltando essa parte. O que eu estou fazendo, o que eu fiz agora inicialmente nada mais foi do que identificar no sistema qual a bolsa do SIGA que vai ser equivalente à do CIPAC, para que a gente comece com o nosso fluxo. Só mapeamento, digamos assim, né? Não foi feito nada ainda relacionado ao SAI aqui. Tá ok. Acho que ainda tem alguma dúvida? Ou a mãozinha? Tá. Tá levantada, né? Por enquanto, não. Beleza, então tá aqui. Cadastrei o nosso PAS de alimentação e já fiz vou fazer agora, né, a associação dele aqui, o mapeamento dele aqui na administração do SIGA. Ô, Felipe, mas de toda forma você levantou uma situação aí que tem um erro aí no sistema, né? Era para estar aparecendo os valores do lado, exatamente. Não, é para estar aparecendo só o PAS alimentação. O subtipo, se é a relação de 1 para 1, porque aí o SAI está tratando o benefício no CIPAC, quando você lança aqueles valores 1, 2, 3 lá, tudo no mesmo benefício, ele está entendendo que são benefícios diferentes. No meu entender, ele tinha que fazer a relação com o pai, que é o PAS alimentação, e na hora de lançar lá a bolsa, liberar o auxílio lá no SAI, ele escolheria o subtipo, o filho, se é 1, 2 ou 3. Para ele não poder escolher mais um. Não, ele não vai enxergar isso aqui no SIGA, não. Aqui no SIGA, ele só vai enxergar essa alimentação aqui. Pois é. Aí quando for lá para o CIPAC, ele vai definir o que está nessa outra aqui, ó. Pois é, mas a relação é 1 para 1. Aí está forçando o seguinte, você lançar no SIGA o alimentação 1, alimentação 2 ou alimentação 3. E não, mas também não vai dar certo se você colocar alimentação 2 ou alimentação 3 de forma distinta, porque a relação é de 1 para 1, é como se fosse uma alimentação... Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Se você lançou alimentação no SIGA genérico, né, sem entrar nos detalhes, você consegue relacionar a alimentação só com o PAS alimentação 1. Não consegue relacionar ele com o PAS alimentação 2 e nem com 3, por exemplo. Então, lá no SIGA, isso vai forçar no SIGA você ter o alimentação 1, lançar o alimentação 2 e o alimentação 3 para você relacionar com cada filho, vamos dizer assim, no CIPAC. No meu entendimento, tinha que relacionar pai com pai só. Alimentação no SIGA com alimentação no CIPAC. Sim, tá. Fazer só direto com o PAS de alimentação. Entendi. Isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar terminar aqui esse fluxo, porque... Para garantir o que você falou aí, para garantir que ele só tem relação de 1 para 1. Para não ocorrer o problema que a Denise falou. Olha,
o aluno ele tem passe de alimentação 1 e passe de alimentação 2. Porque se ele está cadastrando com benefícios separados, ele vai poder correr esse risco. Entendi. Só que a questão do relação 1 para 1 aqui, Juscelio, então acho que eu também não ficou muito claro. Lá no CIPAC você vai ter as opções de mais de um valor, certo? Só que Sim. no sistema como foi construído, como é construído por padrão, a alimentação do CIGA, ele só se conversa com uma alimentação no CIPAC de um valor também, digamos assim. Então seria os dois com um valor só. E não com os valores de 3 tipos como eu coloquei. A gente consegue ter essa flexibilidade de colocar 3 tipos lá no CIPAC porque a gente inicia só por lá, digamos assim, né? Tá Sim, mas é o que eu estou te dizendo. Dessa forma, vai ter que lançar no SIGA o alimentação 1, valor R$100. Alimentação 2, R$200. Alimentação 3, R$300 para relacionar cada um com o seu subtipo. Também não vai dar certo assim. Ele só vai receber um único alimentação. A relação é 1 para 1. Então tem que ter só uma alimentação. Ô, Felipe, mas ela quando vai... na verdade, a resolução diz que são 3, hoje são 6, mas vamos imaginar que elas vão mudar a resolução e vai passar para ser dois valores só por alimentação. Da forma como você está dizendo, é como se tivesse só um valor de alimentação. Isso, e é isso mesmo que eu estou tentando dizer. É exatamente isso. Mas a realidade não é essa. Isso, a realidade a de vocês é um pouco diferente, mas a relação que existe do sistema realmente é essa, de 1 para 1. É como se fosse um valor aqui no SIGA equivalente a apenas um valor lá no CIPAC. Isso. Aí, para colocar em prática a nossa realidade no SIG e no CIPAC e no SIGA, vai ter que lançar como se fossem benefícios diferentes da forma como é lançado hoje. Ô, Juscelio, será que eu posso só fazer uma observação aqui? Eu acho que a razão do Felipe estar colocando aí que não tem como lançar mais de um, aí entra até uma dúvida minha, o Felipe até me corrige se eu estiver enganada. Mas a razão disso é porque quando o aluno, de acordo lá com a apresentação, eu posso estar até enganado, mas quando eu assisti a apresentação, lá fala assim, que quando o aluno vai solicitar o auxílio, ele tem que escolher. Exato. Né? Então, se não foi feita a análise socioeconômica do aluno, aí vamos supor que a gente estivesse lá no módulo, né, de assistência ao estudante, alimentação 1, 2 e 3. Como o aluno ia saber qual auxílio que ele ia solicitar, se ele ia solicitar o 1, o 2 ou o 3, sendo que não foi feita a análise dele ainda. Entendeu? Acho que é por isso que não pode ir lá cadastrar mais de um. É por isso, ô Felipe? Na verdade, ele até deixa, né? Esse mapeamento que eu fiz é transparente, né? Tanto para o discente que está fazendo a solicitação, ele só quer saber qual é a alimentação. Depois do resultado socioeconômico é que vocês vão enquadrar ele em um dos tipos, né? 1, 2, 3. Só que esses tipos não existem no SIGA. Para vocês só vai ser alimentação também. E aí, o que é que eu queria terminar nesse fluxo para ver se dá certo? Na hora que for fazer o deferimento lá no CIPAC, aí a gente poderia escolher, né? É isso que eu estou querendo tentar, né? Chegando nesse fluxo lá no final, para quando o gestor de bolsas for fazer o deferimento dele lá, quando a solicitação for enviada, ele escolher qual vai ser o auxílio, se vai ser qual vai ser o valor, perdão, né? Porque o auxílio é a alimentação, se vai ser o 1, 2 ou 3. Entendi. Mas isso é verdade, o que a Silvana falou. Quando um discente ele vai fazer a solicitação, isso é constante no código. Só vão ter 5 opções de auxílio. Alimentação, atleta, óculos, permanência, e tem mais um aí que eu não me lembro agora. Moradia. Moradia. Eu acho que são só esses. Se tiver mais algum, vocês podem complementar. Isso aparece aqui no portal Discente. Deixa eu ver se eu arranjo um discente na hora que ele for fazer a solicitação. Deixa eu ver se eu pego um discente aqui. De graduação, por exemplo. Só para que vocês visualizem como é que fica aqui a tela do discente quando ele for fazer a solicitação dele. Maria, será que eu consigo com ela? Maria Eduardo, tá ativa.
ver se eu volto aqui para pegar o dado de acesso da Maria. Da Silva Martins. Foi para fazer melhor. Deixa eu fazer uma buscar somente usuários ativos, tipo do usuário aluno. O que ele me retorna aqui? Pronto, vou tentar pegar um desses aqui. Quando o discente ele vai fazer a solicitação dele, né, depois que o edital já foi publicado, ele vem aqui ó, na pasta de bolsas. Ele precisa ter realizado o cadastro único anteriormente. E aqui eu tenho uma opção chamada solicitação de bolsas. E aqui as opções que existem, que são opções estáticas, são essas. Bolsa Auxílio, Bolsa Auxílio. Essa aqui, na verdade. Aí aqui dentro que ele vai escolher quais são os tipos que existem, de acordo com o calendário que foi cadastrado lá no SAI. Então, aqui, nessa situação, nós temos alimentação, óculos e transporte, e que, nesse caso, a alimentação aqui, o calendário, né, o período de inscrição está indo de 19/2/2021 até 31/12 para São João del Rei. E aqui, discentes novatos e discentes veteranos podem fazer essa solicitação. Tem a parte de instruções que fica lá no calendário também, onde tem um texto, onde vocês podem estar colocando para instruir os discentes na hora que forem fazer a inscrição no benefício, no auxílio. E percebam o seguinte, ó, ele só traz alimentação, óculos, transporte e só vai trazer aquelas outras que existem lá dentro do SAI, que é o permanência e o... Deixa eu ver qual é a outra que existe aqui. E a moradia, se eu não me engano. Ô, Felipe, então, mesmo que o sistema permitisse cadastrar alimentação 1, 2, 3, o aluno não saberia qual que ele ia ter que solicitar, porque não foi feita a análise socioeconômica. Isso, não, está correto, não tem exatamente. Como, entendeu? A gente tem que achar um outro caminho, Juscelio. Não, eu entendi. Mas o problema que eu acho que está aí. Porque quando ele fez a relação lá, ele falou que o alimentação só relaciona com a alimentação 1. O 2 e o 3 que ele lançou, ele não fez essa relação. Então, na hora, vou imaginar que esse aluno que ele vai inscrever aí, ele enquadrou, segundo a assistência social, no 2. Aí você não vai conseguir relacionar ele com 2. É isso que eu estou dizendo, tecnicamente, que o sistema, na verdade, na UFRN, foi projetado do alimentação só ter um valor. Só ter um valor, exato. Exatamente. Entendeu? E o nosso aqui permite hoje 6. Então, forçaria automaticamente uma mudança no sistema para ele poder, no SIGA, o alimentação, relacionar com mais de um benefício, mais de um subtipo do benefício no CIPAC, que seria 1, 2, 3 até o 6. E aí eu até pergunto para vocês. Essa questão técnica que eu chamei a atenção do Felipe, mas eu entendi isso, Cristiano, o que você disse tem totalmente sentido. Isso, está correto, José. E aí tem uma questão também. Na hora que o discente ele vai se inscrever, depois que vocês publicam o edital, eles já vão sabendo qual é também o PASE que ele vai se inscrever, a alimentação? Não. Já sabe que é 1, 2, 3, 4, 5? É a dúvida que eu estou tendo aqui, nesse sentido. Pensa bem, nós abrimos o edital, o nosso edital, como é hoje, pela resolução, o aluno, ele simplesmente se inscreve, entendeu? E ele concorre ao componente PASE, que é um componente que tem quatro auxílios, né? A Bolsa PASE é composta por 4 componentes: moradia, transporte, alimentação e permanência. Então, o aluno, ele se inscreve no PASE, geral. Aí é feita, então, a análise dele, depois de feita a análise todinho, que vai se enquadrando nesses perfis. Então, tem uma série, dentro da resolução, uma série de critérios, onde ele vai ter direito a transporte ou não, vai ter direito à alimentação, a moradia ou não. Então, dentro da resolução, que ela vai determinando esse tipo de corte. Pelo que está colocando aí, parece que o aluno... a realidade do Rio Grande do Norte é diferente da nossa aqui, né? Pelo que eu estou entendendo, o aluno ele vai se inscrever, ele vai escolher alimentação, ou transporte, ou moradia, né? Só que o nosso aqui é um pouco bem diferente, que o nosso ele vai entrar no PASE e ponto.
escreveu o PAS, ponto. Pois é, E ali, aí, eu acho que teria que ter uma adaptação do nosso edital também. Pois é, que tudo, seria resolução, edital, tudo isso. Isso, aí, exatamente. O edital nosso teria que permitir ele dizer o seguinte, professor, olha, se ao invés de se inscrever no PAS, você vai ter que definir qual subtipo do PAS você vai querer. Você pode pedir até os 4, mas você vai ter que falar que você quer alimentação, que você quer hospedar, ou quer, como é que fala? Moradia, transporte e permanência. Se ele escolher um só, você vai dar para ele só aquele que ele escolheu. Não, pois é, porque na verdade, ô Juscelio, nós, antes da resolução 033, era mais ou menos esse tipo aí, que era só eram 3 benefícios. Então, o aluno, ele se inscrevia tantas bolsas para alimentação, tantas bolsas para transporte, tantas bolsas para moradia. Então, tem que adequar tanto na alteração da resolução e o edital também. É isso? Isso aí. A Janice quer falar? Silvana, eu tinha levantado, Denise, eu tinha levantado a mão, mas eu acho que o Felipe já até me respondeu quando ele explicou lá. É que eu ia perguntar, né? Porque ele tinha falado que já tinham alguns auxílios cadastrados lá no SIGA que o aluno poderia solicitar, né? Eu ia perguntar como que era feito para cadastrar outros auxílios diferentes do que ele mencionou, mas ele já falou que é através do edital, né? Quando a gente cadastra o edital e o calendário, não é isso, Felipe? Se eu entendi bem. Vocês estão me ouvindo? Estou, Janice. Sim. Felipe, está sem áudio? Acho que caiu. Não. Felipe ficou eu tive um probleminha técnico aqui, mas já resolvi. Pronto. É isso mesmo. Vai ter o calendário, mas eu escutei. Tem o calendário. E no calendário você vai definir, inclusive, qual município, né, que vai fazer o cadastro. Se você quer para São João del Rei, tem alimentação, e aí vai ter o período em que esses discentes vão poder se inscrever. Aí, quando eles forem se inscrever, só vão conseguir se inscrever para esses 5 tipos de auxílios, que são os auxílios que eu cadastrei lá no edital, lá no calendário, né? Isso. Mas o importante é que entendam, né, e aí cai nessa discussão inicial, é que só existe realmente esses auxílios são estáticos. É uma alimentação, é um transporte, é uma permanência, é uma moradia, é um óculos, por aí vai. Mas se eu tiver um auxílio, por exemplo, específico aqui, materiais pedagógicos, eu consigo colocar lá? Pelo sistema não consegue, teria que mexer no código para criar um novo auxílio, um tipo específico. Então já tem alguns auxílios pré-definidos e a gente não teria condições de mudar internamente aqui, não é? Exatamente, eles são estáticos. A gente chama de estáticos, né? São fixos, digamos assim. E aí, para poder fazer a inserção de um novo, aí teria que mexer no código do sistema para poder fazer o mapeamento e criar também a informação desse auxílio no banco de dados. Ah, tá. Entendi. Ué. Gente, eu vou perguntar, porque fica a dúvida, né? Pode até ser uma pergunta meio redundante, mas para mim, agora que a Janice colocou essa pergunta, aí misturou um pouco aqui na minha cabeça. O cadastro dos auxílios, que a Janice perguntou se é feito lá quando cadastra o edital, eu estava achando que o cadastro de um auxílio é feito no CIPAC. Então, eu estou confundindo um pouco essa questão aí. Quando a gente vai criar um auxílio novo, não é no CIPAC que a gente vai lá e... Isso, também. Aí cai naquela questão, né? Existe a possibilidade de trabalhar só com CIPAC, que é como vocês estão trabalhando, e existe a possibilidade de fazer a integração do CIPAC com o SIGA, que é isso que a gente está tentando fazer aqui nessa demonstração. Só que o SIGA, quando você começa a fazer a comunicação do SIGA com o CIPAC para esses 5 auxílios estáticos, que são os que existem, e que o discente vai conseguir solicitar no portal discente, vocês vão ter uma restrição maior. E lá no CIPAC não, tem a flexibilização, onde vocês podem estar criando de qualquer forma, ou qualquer nomenclatura, que seria esse auxílio que vocês estão querendo lá, que é o tipo benefício lá do CIPAC, e gerenciar somente por lá, parte de pagamento e tudo mais.
Porque o ideal, Felipe, é pelo SAI, né? Porque já cadastra lá, já faz a inscrição e depois já vai para o CIPAC, né? A diferença é que no SAI vocês vão ter os dados para análises socioeconômicas e vocês vão ter a flexibilidade do próprio discente ele escolher dentro daqueles auxílios que existem já mapeados no sistema. Porque senão, se a gente for usar só o CIPAC, a gente vai ter que fazer algo separado, depois ir manualmente lá, 1 a 1, que é o que é feito hoje, né? Um processo de avaliação separado, vamos dizer assim. A vantagem é que você vai estar tudo integrado, né, Janice? É isso mesmo. Agora, Felipe, eu só posso cadastrar, então, no site 5 benefícios? No padrão, isso é direto na JSP do sistema, esses auxílios que são os auxílios da UFRN. Alimentação, moradia, óculos. Por que só 5? E por que isso não foi parametrizado? Excelente pergunta. Porque eu estou entendendo que a gente poderia cadastrar N benefícios no SAI e depois fazer a integração lá com o CIPAC. Fazer a relacionamento de um para um. Ao contrário. Ao contrário. Você consegue fazer os N benefícios no CIPAC, mas não consegue integrar todos eles no CIGA. A realidade, infelizmente, é essa. Você consegue cadastrar quantos quiser lá no CIPAC para controle de pagamento, mas para controle socioeconômico não consegue para todos, consegue somente por esses estáticos que existem, né, que é o UFRN. E quais são esses estáticos hoje? Vamos ver aqui. Alimentação, transporte, aí tem extensão que não entra, né? Aí tem creche, óculos, moradia. Extensão e pesquisa são dos outros módulos, são do módulo de extensão e pesquisa. São basicamente esses aqui: alimentação, transporte, creche, óculos e moradia. Que deve ser permanência para vocês. Acredito que seja permanência. Ou não, ou vocês também têm uma moradia. Felipe, por exemplo, não dá para customizar isso para a gente, não? A gente não tem óculos, a gente não tem aqui pesquisa, a pesquisa fica em outro setor. Então, por exemplo, colocar para a gente o emergencial, permanência. Tem como modificar, dá para fazer as modificações. Fazer uma customização? Tem como fazer, as alterações que precisarem, tem. Só que vai mexer, né? Então aí vai ter um impacto aí no sistema, dentro desses fluxos. Mas tem como deixar do jeito que vocês acharem interessante. E na UFRN, quando o aluno ele faz a opção pelo auxílio, ele pode pedir mais de um? Aí depende das regras do edital. Mas é um edital por vez, e aí na própria regra do edital informa qual é o tipo de benefício que o discente vai poder fazer a solicitação. Porque tem um período, aí os editais, se eu não me engano, isso eu não tenho como confirmar agora, mas se eu não me engano, não são em períodos iguais, né? Ele sempre faz em um, aí depois bota um período no outro, que é para realmente fazer o controle por auxílio das inscrições. Aí você pode se inscrever numa semana, você se inscreve em um, na outra semana você se inscreve em outro. Entendi. Por aí vai. E aí, na hora que vocês forem fazer a análise, vocês vão conseguir identificar se o discente já se inscreveu em outros, por exemplo. Entendi. Tá. Eu só queria confirmar essa informação aí que o Felipe passou agora, Denise, que isso a gente já tinha tirado a dúvida com o Jefferson. As meninas, as assistentes sociais já tinham verificado isso com ele, e ele já tinha confirmado mesmo, que os editais não pode ficar mais de um aberto no mesmo período. Então, também teria que ter um planejamento, né, com relação a isso. O prazo que cada auxílio que cada edital, né, para cada auxílio ia ficar em aberto, o prazo de análise para cada auxílio, né, o resultado. É outra questão também para a gente poder depois pensar. Exato. Ele parece simples, mas tem vários impactos internos, né, negociais, digamos assim, na rotina de vocês. Vão ter que fazer realmente uma mudança para se adequar à realidade de vocês, ou realmente mudar o sistema para se adequar, ou vocês se adequarem para como ele funciona, né? Aí tem que discutir isso, como ficaria. Já Felipe, que realmente cada instituição tem uma realidade distinta. Oi. Uma dúvida sobre os editais. Eu não estou lembrando se foi discutido isso na reunião com o Jefferson. Quando é publicado o edital é publicado com apenas um auxílio, por exemplo, um edital só para alimentação, um edital só para moradia,
ou pode cadastrar um edital com vários auxílios, um edital para moradia, alimentação, transporte. Excelente pergunta essa daí. Deixa eu ver se eu consigo... Uma outra dúvida, qual que é o tempo que o edital pode ficar cadastrado? Na parte do... deixa eu ver se eu lembro aqui. A parte do gerenciamento do edital, se eu não me engano, ele é feito fora, né, do SAI. O que vai entrar aqui realmente vai ser a parte do período de inscrição de acordo com o edital que vocês vão publicar, mas dentro do sistema não tem realmente a parte de o cadastro de um edital, não é como o de pesquisa, agora que eu estou me lembrando. No de pesquisa você tem como fazer o cadastro do edital. No SAI é só realmente a parte dos períodos. E aí, quando for fazer a vinculação, ele vai buscar lá no CIPAC, quando tem matriz de cota. Acho que é isso, exatamente. Qual que é a diferença, Felipe? Eu não entendi. Porque, por exemplo, no módulo... período edital. No módulo de... No caso do SAI aqui, o edital que vocês vão fazer é um edital por fora, né? Vocês vão criar o documento que vai regulamentar esse processo de auxílio e vai publicar. E dentro desse período de publicação, que vai estar constante no edital, vocês vão ter as informações dos auxílios, né? Em que período eu vou poder me inscrever em cada um desses períodos. E aqui é onde vocês vão configurar. Eu quero que, para o tipo alimentação, no município de São João del Rei, por exemplo, as inscrições ocorram nessa data, o resultado nessa data e a execução desse auxílio nessa data. A renovação vai ser aqui, solicitação de recurso vai ser aqui. Mas vocês não gerenciam o edital em si dentro do sistema, né? O gerenciamento é por fora, quando vocês criarem. Aqui eu só tenho as datas em que vai ser possível realizar as inscrições, a data de divulgação, a execução e por aí vai. Ah, sim, entendi. Ô, Cris, qual é o palpite, Felipe, rapidinho? É o seguinte, nós tivemos no primeiro semestre de 2014, os editais eram diferentes do que é hoje. Então, nós tínhamos assim, quantitativo de bolsa e auxílio. Aí vem assim, para o primeiro semestre de 2014, será disponibilizado o quantitativo de bolsas, auxílios especificado no quadro abaixo. Então, vem assim, auxílio alimentação, CSA, 35, CDB, 25. Por campos, a gente ia colocando os números de bolsas. E depois teve também auxílio transporte e auxílio a moradia não constava, nós não tínhamos moradia na época, tá? Então, eu colocaria as bolsas, o quantitativo por campos, e nós finalizávamos o total que daria, que na época, daria aproximadamente 250, 270 bolsas distribuídas entre os alunos. E então, vocês podem definir especificado uma coisa nesse sentido. No mesmo edital, entendeu? Isso, um edital exato. único para todos isso, só se diferenciava isso. Ou criar vários, se vocês acharem interessante, né? Pode ser também. E aí, desculpa interromper, foi mal. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou pensando na outra também, Felipe, desculpa. É aquela questão, né? Nós temos que adequar o nosso edital nesse sentido aí, né? Mais alguém? A gente fez um mapeamento, não foi? Acho que pode continuar com aquele processo que você estava fazendo. Acho que não tem mais ninguém agora, não. Agora que a gente fez o mapeamento, a gente sabe qual é a bolsa que vai relacionar, que serão relacionadas do CIPAC e do CIGAR, aí vai entrar aqui a parte dos períodos. Agora ele deu falha aqui na parte das matrizes de cota. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer aqui logo o cadastro das matrizes de cota aqui para esse nosso auxílio alimentação. PAS alimentação, que eu cadastrei. Então, eu vou dizer a fonte pagadora do meu PAS alimentação. Vai ser Penais, não é isso? É Penais? Alimentação é no Penais, não é isso? Isso. Sim. PAS de alimentação, cadê? Vocês é 1610, deve ter aqui, né? Isso. 33,90,18. Vou cadastrar. Cadastrei a fonte, vamos para a matriz de cota.
Base de alimentação. Tá aqui, ó. Por isso que é 1 para 1. A gente só vai conseguir fazer ou para 100, ou para 200, ou para 300. Tá? Aí entra nessa questão, José. Aí eu coloquei lá, acho que o primeiro deve ser o 100. Entendi, tá certo. Por isso que é 1 para 1. E aí a unidade... Eu vou colocar 1610 também como unidade responsável. E vou colocar aqui, sei lá, 50 cotas. Como a gente está no final do ano e ele amarra por mês, a gente só vai conseguir fazer por mês de dezembro agora. Por isso que é interessante realizar o mapeamento das matrizes no início do ano. Que aí ele deixa liberado aqui de janeiro a dezembro com a duração de 12 meses, que é o que a gente recomenda, né? Sempre deixar as matrizes anuais. Vou fazer a associação agora desse auxílio, né? Desse base de alimentação que a gente criou. Tem bolsas? Tem célula, né? Espero que tenha base de alimentação. Tem uma grana aqui. Vamos colocar nessa grana aqui. Pronto. E deixa eu ver se ele ainda vai me dar esse problema de carregamento aqui. E aí eu vou tentar fazer o cadastramento dos períodos. Então a gente já mapeou e eu já fiz o meu planejamento, digamos assim, seria, como é anual, digamos assim, eu já tinha feito o meu planejamento anual nessa etapa que eu cadastrei aqui a fonte pagadora, a matriz de cota e a associação. Isso aqui tudo entra na parte de planejamento desses auxílios, né? Tanto os auxílios como as bolsas. E por isso que é importante fazer em janeiro, porque aí vocês conseguem fazer todo o planejamento anual, e aí quando chega no mês de dezembro, realizar a renovação. Mas beleza, fiz o planejamento, fiz o mapeamento, aí entraria agora a parte dos períodos, né? Que vem junto com o edital. Ele está dando isso daqui, mas eu vou ver se ele vai deixar passar. Acho que ele está dando porque eu já tenho a alimentação possível de ser solicitada aqui até 31. Os resultados são dia 19. Acho que alguém já estava testando isso daqui. Pode ser que tenha algum impacto quando eu realizar essa alteração. Deixa eu tentar. Eu vou colocar aqui as inscrições, vão de 19 a 31. Os resultados vamos colocar aqui. Vou colocar tipo hoje. Posso fazer uma pergunta rápida nessa fase aí, Felipe? Pode. Porque agora a gente está tendo condições de cadastrar período de execução, né, do contrato, período superior a 1 ano, né, no CIPAC. A gente já pode colocar aí também? Aqui ele não vai validar, né? Ele valida lá. Então aqui eu acho que dá certo vocês colocarem para mais de 1 ano de execução. Então aí a gente já pode colocar aí do período do contrato do período, real, isso. né? Aqui ele não vai validar, não. Obrigada. Aqui é só informativo. Se tiver período de renovação, coloca. Uhum. Se tiver recurso, vamos ver se ele vai me deixar aqui. Fazer essa alteração aqui. E aí, para essa bolsa que ela já estava, eu só fiz alterar aqui para colocar o resultado hoje. E aí a gente entra agora com o discente para fazer a sua inscrição. Tá? E aí eu vou tentar buscar aquela discente lá para ver se a gente vai conseguir fazer esse cadastro. Isso se ela já não tiver uma bolsa, eu vou até procurar logo aqui. CCA Ademar. É o quê? É um programa de pós-graduação, é? Ó, eu peguei um discente errado. Tem que ser um discente Felipe. de graduação que não vai ter, não é isso? Felipe. Pode dizer. Só tirar uma dúvida. O que é mesmo matriz de cota? A matriz de cota é o planejamento do quantitativo de bolsas que vocês irão disponibilizar anual. A gente sugere de forma anual. Então, vocês vão dizer que para bolsa, auxílio, alimentação, para auxílio base alimentação, quantas serão definidas no planejamento anual de 2022, digamos assim. Obrigada. Ele também forma, acho que ele forma aqui. Essa matriz define a quantidade máxima de benefícios cadastrados e aí leva em consideração as unidades. No caso de vocês, o setor de assistência ao estudante, por exemplo. Aí, Felipe, no nosso caso aqui,
A gente não trabalha assim, tanto é que a gente tem mais de um edital durante o ano, do mesmo benefício do PASE. Aí Mas vocês podem aí estar... pode ir entrando com cota extra depois, né? A gente faz uma matriz no início do ano, para atender até dezembro, e durante o ano a gente vai jogando cota extra. Cota extra, exatamente, perfeito. O planejamento nunca vai bater, né? Vocês nunca vão saber realmente a quantidade exata. É por isso que é um teto. Vocês colocam o teto que passar, aí vocês entram com cota extra, como você bem falou. Vamos lá, vamos tentar fazer o cadastro aqui agora de um discente. Deixa eu ver logo se esse discente que eu coloquei, que eu peguei aqui, se ele tem... Ele já foi contemplado com alguma bolsa. Deixa eu buscar a bolsa auxílio por discente. Deixa eu ver se eu consigo achar essa Aleika. É assim? Ela é graduação. Não, pode ser que ela esteja. Ela não esteja. Ela esteja apta. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou entrar com ela e vou tentar fazer a solicitação do auxílio, certo? Deixa eu ver se ele vai me deixar. Vou aqui no meu portal do Cente, com a Leica, deixa eu ver que curso ela é. Curso de matemática. Alguém já deve ter mexido com essa licença aqui, mas vamos tentar. Uma coisa que é importante, pessoal, que a gente pode organizar, né? E aí eu me comprometo com vocês. Caso esse fluxo que eu estou tentando fazer aqui ao vivo com vocês não dê certo, eu me comprometo em a gente marcar um segundo momento para que eu faça ele do início ao fim antes, para trazer para vocês já pronto, tá? Que como foi de ontem para hoje, eu confesso para vocês que eu não preparei para fazer o fluxo aqui nesse ambiente de teste. Fui pego de surpresa aqui. Aí vocês me desculpam qualquer coisa, mas vamos tentar. Bolsas, vamos ver se ela tem cadastro único. É sempre... ela não está ativa. Ela já concluiu. Eu peguei uma discente aqui já... Deixa eu ver outra. Deixa eu ver se a luz aqui dá certo. Tem alguns alunos aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ativo. Essa aqui existe uma chance boa de dar certo. Vamos tentar aderir o cadastro único. Então tem as informações do cadastro único, isso aqui vocês podem estar formando, né? Quais são o texto que vocês querem que apareça. Acredito até que já está diferente. Vou continuar com a operação e aí ela vai gravar aqui o perfil dela. Colocar lá, se precisar, área de interesse, descrição pessoal. E aí ela vai começar a preencher aqui as informações do cadastro único, que também é criado pelo setor de assistência ao estudante. Então, as informações que eles vão preencher, existe um cadastro de um questionário aqui no SAI, e esse cadastro, ele vai, as informações das perguntas, quem cadastra é o setor e o discente ele vai respondendo. Isso aqui vocês conhecem, né? Essa parte do cadastro único. Sim, elas já fizeram testes já nesse questionário, inclusive. Eu vou então preencher isso com dados completamente aleatórios aqui, tá? Por favor. Único. O Dedé, eu fui lá visitar o Dedé, né? Uhum. Aí, só de 6 às 7 horas da noite. Ah, é? 7 horas ele vai dormir.
Deixa eu ver se eu consigo passar sem preencher isso daqui. Grupo familiar. E agora que eu não sei? Deixa eu ver se eu pego aqui. Me trouxe. E deixa eu ver agora se eu consigo confirmar. Inicialmente só os seguintes documentos. Cadastro Nacional de Informação. Pronto. E aí caiu nessa situação aqui que poderia acontecer, já que esse ambiente aqui é um ambiente de testes. Eu não consegui realmente realizar a minha inscrição no meu benefício. Mas, se eu for falar para vocês aqui como funcionaria depois que ele tivesse se inscrito, digamos assim, ele viria aqui para o SAI, né? Essa solicitação iria cair aqui no SAI, e aí os servidores, né, responsáveis pela assistência iriam fazer a solicitação. Caso ele fosse deferido e contemplado, bastaria mandar aqui as informações lá para o CIPAC. Aí, quando mandasse essas informações, ele cairia aqui nessa funcionalidade de homologar cadastro da Bolsa. Depois que homologa, ele cairia aqui nessa região aqui, ó, solicitações autorizadas pela assistência social, e o gestor de bolsas aqui, né, o gestor do CIPAC, ele faria a homologação. A partir desse momento, o discente ele se transformaria em um bolsista comum, né, do módulo de CIPAC que já existe. Agora, é claro, eu fiz a ligação direta, tá? Eu fiz a comunicação direta. O discente se inscreve, homologa. Eu não fiz a parte de gerenciamento do questionário, que isso daí acredito que vocês já tenham visto com o Jefferson. A parte da análise eu também não fiz. Não sei se eu vou conseguir achar algum aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algum. Essa parte de análise é a parte 2021-2, 2021. Ó, tem essa parte da análise, onde vocês vão estar informando aqui a situação desses discentes que fizeram aquela solicitação anterior, que acabou de dar comportamento inesperado. E aí vocês vão dizer se o bolsista ele foi deferido em contemplado, né, com base nas informações que o discente enviou. Tem aqui a parte dos detalhes da solicitação, tem a parte das notas, aí vocês vão ter todo um histórico aqui das informações dele, tanto com as informações que foram submetidas no momento da solicitação da Bolsa, como a parte dos dados socioeconômicos. Aí tem histórico também, a parte do cadastro único, quando vocês visualizam aqui, ver se tem bolsas remuneradas, e aí sim vocês poderiam estar fazendo a parte da análise, para dizer se ele vai ser contemplado ou não. E com ele contemplado é que o sistema abre espaço para que vocês façam a homologação. Que aí veria aqui nessa parte de homologar cadastro do bolsista. Como deu esse comportamento inesperado, infelizmente eu não consegui realizar o fluxo, né, do início ao fim. Mas os passos seriam basicamente esse. E eu não sei se vocês também já fizeram, porque se alguém não tiver direcionado vocês desse fluxo de comunicação do início ao fim, aí eu me comprometo aqui a gente marcar um segundo momento, eu faço esse fluxo antes, né, de uma reunião com vocês, para testar que vai dar certo, mostrar como funciona, e aí eu mostro funcionando, digamos assim. Essa parte da inclusão, né, da inclusão do discente lá no módulo de bolsas do CIPAC. Bolsas auxílio, digamos.